o foco hoje é a gente dar um overview no planejamento financeiro. Eu costumo falar que o planejamento financeiro é um mundo. E hoje a gente vai viajar, né, no planejamento, em algumas, passando um overview ali em todas as etapas, e futuramente, hoje é a primeira de muitas que a gente está dando início de lives para mulheres, e mais para frente a gente vai soltar lá no Instagram umas enquetes de temas específicos que vocês querem que a gente fale. Então, podem ficar tranquilas que um assunto que eu costumo fazer uma analogia do planejamento financeiro é uma pizza. E cada fatia é uma categoria diferente. Então, às vezes, vocês querem que a gente se aprofunde em um outro tema. A gente vai falar muito hoje sobre a parte emocional, né? Que conta muito, a parte comportamental, e futuramente a gente pode estar aprofundando, tá? Então a gente vai fazer as enquetes com vocês, e mas podem escrevendo aí as perguntas, tá? No finalzinho a nossa equipe vai vai disponibilizar ali para a gente um bate-papo com vocês para conhecer vocês melhor. Pronto, tô vendo aqui que a Mari já entrou. Não tava te achando. Tô aqui. Então, a Mari, ela vai se apresentar. Acho que vocês se acompanham ali no Instagram da Alten, já me viu ali, né, durante essa semana, falando um pouquinho da minha vida. A Mari vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela, e, e logo depois eu já volto para falar um pouquinho mais detalhado da minha história para vocês. Obrigada, Ruth. Meninas, antes de mais nada, sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria para nós estar aqui com vocês, num espaço que vai muito além de falar sobre dinheiro. Aqui a gente vai falar sobre segurança, sobre liberdade, escolhas e sobre como transformar o dinheiro num aliado na construção da vida de cada uma. E a maior parte de vocês, para nossa grande honra, já tem alguma relação com a Alten, já é cliente da casa, e para nós é muito honroso isso. E hoje o fato da gente estar aqui falando sobre planejamento financeiro, né? Obviamente a gente não está falando de maneira alguma sobre qualquer tipo de falta de capacidade, sobre não saber, muito pelo contrário, assim, o intuito, o objetivo da conversa de hoje é exatamente a gente falar sobre se permitir refletir, entender mais profundamente seu momento financeiro. O tempo muda as circunstâncias, né? As suas possibilidades e principalmente quais são os próximos passos. E falando já aqui, né, um pouquinho de mim, quem eu sou, de onde eu vim, eu tô já há 8 anos no mercado financeiro, passei por algumas transições de carreira aí, eu sou assistente social de formação, formada pela UNB, e depois fui para o mundo financeiro e me especializando na FGV, na PUC, enfim. Trabalhei por 3 anos num multifamily office em São Paulo, que acabei tendo acesso, enfim, a patrimônios um pouco mais complexos, um pouco mais elaborados, uma parte até de transnacionalidade, que acabam tendo patrimônios em outros países, enfim, essa dinâmica familiar, o reflexo que isso tem no patrimônio como um todo. E dito tudo isso, acho que vale a gente avançar mais especificamente na nossa protagonista de hoje, que por motivos óbvios é a Ruth. E Ruth, antes até da gente partir para esse lado, né, de o
sobre planejamento financeiro, o que que é, se é um monte de planilha complexa, se vai ter um monte de corte de gasto. A gente gostaria que você dividisse com a gente um pouquinho da sua história, perpassando aí, né? Esse lado de como que uma jornalista que passou tanto tempo no mercado automobilístico de luxo foi parar no mercado financeiro. Conta pra gente, por favor. Bom, eu sou literalmente assim a prova viva que um planejamento financeiro pode te reerguer, né, te reestruturar. Eu tenho um filho de 10 anos, né, Arthur, e eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Comecei com 17 anos na área da moda, e depois eu fui sempre gostei muito de falar, sempre fui falante, e aí fui para o lado comercial da moda. Entrei para a faculdade de jornalismo e, durante a faculdade, eu me apaixonei pela rádio. Amei a rádio. E fiquei durante um tempo, né? Nossa, eu sou de Brasília, e uma rádio aqui de Brasília, até que eu recebi um convite para entrar nesse mercado automobilístico. E fiquei, né, durante 15 anos da minha vida, nesse mercado automobilístico, de luxo, em grandes multinacionais. Os últimos anos foram na Mercedes e na Porsche, e foram anos intensos, de muitas viagens, muitos treinamentos, muito conhecimento também, metas, e salários altos, né? E ao longo, né, dessa minha jornada, eu sempre ganhei muito bem na época, mas mesmo nesses 15 anos, quando eu já ainda solteira, sabe aquele lema, de só se vive uma vez? Meu lema de vida era esse. Eu sou sanguínea. Eu não sei se tem alguma sanguínea aqui na live, mas depois a gente vai até entrar futuramente, em perfis comportamentais, a gente descobrir ali qual que é o seu, porque isso influencia muito na forma como a gente se relaciona com o dinheiro. E aqui eu já libero uma chave para vocês, porque quando você não se organiza no pouco, você também não vai conseguir se organizar e planejar no muito. E comigo foi assim, né? Com o passar dos anos, eu casei, tive meu filho, né? Que é o amor da minha vida. E aí a nossa vida muda, porque vem casa, filho, né, marido, vida profissional. E o meu ritmo de vida continuou acelerado, muito acelerado, com metas, né, mais altas, e uma cobrança interna nossa também, né? De cada vez a gente quer estar subindo, subindo. E aí, quando veio em 2020 veio a pandemia. E aí a pandemia ela veio e trouxe uma nova realidade dentro das casas, né, de todas nós. E eu olhei para o meu filho, ele ia fazer 5 anos, já estava ali na parte de alfabetização, e eu sentia necessidade de. Acho que tem algum microfone aberto aí. E aí eu senti a necessidade de olhar mais para dentro de casa, né, de voltar o meu olhar para o meu filho. E aí eu resolvi tirar um ano sabático. Realmente, assim, sabe quando a gente está muito cansada, aquele vazio, e a gente não sabe explicar, né, aquela angústia. E larguei, né, um salário muito bom, e falei: "Eu vou cuidar do meu filho, eu vou acompanhá-lo". Foi aí que eu percebi que ele era TDAH, então tinha muita dificuldade ali em se concentrar, né, principalmente a aula online, então eu tirei esse ano sabático. E aí, depois desse ano, durante esse ano, um pouquinho depois, veio o divórcio. E foi aí que eu vi o tanto que custa caro não se planejar, porque eu tive que recomeçar
todas as áreas da minha vida. Eu me vi, eu tô um pouquinho rouca, gente, porque aqui em Brasília o clima tá terrível. Então tá todo mundo com gripado, mas eles não se importem. E aí eu me vi com o meu emocional, saí, né, de um recomeço profissional, meu emocional extremamente abalado, e o que gera uma consequência direta na vida financeira. Se o nosso emocional não estiver equilibrado, a nossa vida financeira vai desregular de alguma forma. E foi aí que eu falei, eu resolvi, eu recebi um convite na época para voltar para o jornalismo. Era para cobrir a área de agricultura aqui em Brasília. Mas eu falei assim, gente, eu não pensei. Aí eu falei, eu acho que eu quero voltar para o jornalismo depois desse um ano sabático. Só que, quando jornalista, eu lembro que eu tinha que acordar 4 horas da manhã para cobrir uma matéria, ir lá para o outro lado da cidade para o meu editor gravar só o off, né? A gente chama off só a voz ali na matéria. Falei, mas agora eu tenho um filho, como é que eu vou fazer? Né? Largar ele 4 horas da manhã, só eu e ele, não dá. Falei, gente, pera, eu tenho que recalcular essa rota. E aí foi quando eu recebi o convite de uma amiga minha que já estava no mercado financeiro. Ela foi gerente de contas das minhas contas durante todo o período que eu trabalhei nas concessionárias, né? Nesse mercado automobilístico. E ela fez um convite com o Ruth, por que você não vem para o mercado financeiro? E eu acredito que as coisas não acontecem na nossa vida por coincidência. Eu acho que tudo tem um propósito e a gente tem que, quando a gente olha uma janela, uma oportunidade, a gente tem que abrir, né, o nosso coração para entrar, mesmo com medo, porque o desconhecido gera um certo medo, né, nos tira da zona de conforto. E aí eu fui para o mercado financeiro. E cheguei lá, comecei a ouvir tantos relatos de mulheres, mas eram tantos relatos de mulheres que o objeto em si não podia ser igual ao meu. Um exemplo, uma era divórcio, a outra era sei lá, um luto ou uma reestruturação familiar, mas eram tantos relatos e eu vi que eu não estava sozinha. Eu falei, gente, a gente precisa é, alertar as mulheres. A gente precisa trazer a consciência de que nós, mesmo, né, estando casado ou não, a gente precisa ter o controle da nossa vida financeira. E ter o controle da vida financeira não é só trabalhar e ganhar o teu dinheiro. Não é. Isso não é ser independente financeiramente falando. Ter o controle da vida financeira é elaborar de verdade um planejamento financeiro para quando acontecer as intercorrências da vida, porque elas chegam e elas vêm sem aviso prévio, a gente não ser pega desprevenida como eu fui. Então, o meu objetivo hoje, e eu tenho certeza que foi Deus que me levou para o planejamento financeiro, para o mercado financeiro, para alertar mulheres, para conversar e para falar assim: olha, o meu objetivo é levar o mercado financeiro para todas vocês, para todas as mulheres, de uma forma didática, de uma forma leve, que você entenda o que eu estou falando, que você participe e de uma forma divertida, porque falar de dinheiro, mesmo na escassez, em alguns casos, tem que ser divertido, tem que ser leve, porque se é uma coisa pesada, a gente evita, a gente vai lá, fecha a caixinha da preocupação e não quero falar sobre isso, né? Então, o meu objetivo hoje é falar de mercado financeiro, ou seja, como ter uma relação com o dinheiro de uma forma mais saudável, duradoura e que traga benefícios para você e para toda a sua casa. É isso. Eu estou aqui para falar que o planejamento me reestruturou. Ruth, obrigada por se apresentar. Imagino que todo mundo esteja agora tão admirado quanto eu fiquei quando tive a oportunidade de te conhecer, enfim, no passado e tal, porque realmente é uma história muito legal
de muita superação, de muita reinvenção, de muita reconstrução. E a gente sabe que isso não são movimentos fáceis de serem feitos, né? E falando um pouquinho, já entrando especificamente no nosso tema de hoje, quando a gente fala até desse planejamento financeiro, é sobre aquilo que a gente tinha perguntado? São planilhas chatas, é ali uma auditoria nas contas, como é que é isso? Então, gente, planejamento financeiro, eu procuro trazer esse assunto de uma forma mais leve. Eu não gosto de radicalismo. A gente precisa. É uma etapa, é uma escada. Eu faço uma analogia que o planejamento financeiro é uma escada. Tem ali o primeiro degrau e a gente tem que passar por esse primeiro degrau. Às vezes, ó, aqui a gente tem muitas mulheres. Cada uma de vocês estão em um momento, né? Cada um de vocês está em um momento determinado financeiro, um contexto diferente. Umas estão ali começando, outras já investem, umas já estão, né, mais avançadinha lá na escada. Mas uma coisa que a gente não pode negligenciar é a base do planejamento financeiro, que é o primeiro degrau. E esse primeiro degrau, eu costumo dizer que é a parte chata. Por quê? É voltar o teu olhar para o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Né? É o nosso dia a dia. É o básico. A gente precisa olhar o rastro do nosso dinheiro. Se a gente não olha o rastro do nosso dinheiro, o planejamento financeiro, por mais que entre dinheiro e você entra, o planejamento fica perdido. Então, o ponto-chave do planejamento financeiro, e eu costumo até brincar, o que eu menos olho são os números, porque o que eu mais olho é o comportamental, porque a nossa relação com o dinheiro ela é muito emocional. E essa parte da relação com o dinheiro de ser emocional, ela vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Então, imagina agora, né, uma escada e a gente vai ter que subir. A gente vai ter que dar andamento a essa escada. O primeiro degrau é olhar o fluxo de caixa, ou seja, eu preciso ter a coragem, muitas vezes, de olhar no espelho, porque olhar para os teus gastos às vezes gera um desconforto. Por quê? Porque se eu olho o espelho, é como se eu estou me olhando no espelho e vejo que tem alguma coisa errada, às vezes ele vai me trazer um outro reflexo de algo que precisa ser melhorado. Por isso que gera. Eu tenho uma cliente que demorou 8 meses para tomar coragem, só para vocês terem noção, uma de São Paulo, para olhar para a conta dela. E eu tenho uma outra cliente médica oftalmologista que demorou. Gente, ela está perto de se aposentar e ela não sabia exatamente quanto que ela ganhava. Só para vocês terem noção. Como a gente não olha para o dinheiro, entra, paga conta, entra, paga conta, trabalha, entra, paga conta, trabalha. Então, a gente precisa olhar, nem que seja um caderninho, né? Tem as do caderninho, tem as do aplicativo, tem as da planilha. Eu, sanguínea, eu gosto de tecnologia, eu gosto de coisa que otimize a minha vida. Então, mas cada uma tem que ter algum meio para organizar, né, o seu dinheiro, o que entra, o que sai. Isso é o fluxo de caixa. Por quê? Olhando esse fluxo de caixa, a gente vai ter noção das torneiras abertas. Eu garanto para vocês, todo mundo aqui tem uma torneira aberta. Todo mundo aqui na live hoje tem uma torneira aberta, inclusive nós que trabalhamos com investimento e com planejamento financeiro. Por quê? Porque a minha relação com o dinheiro ela é emocional. Entendeu? Por mais que eu tenho que ser intencional. É a mesma coisa da academia. Gente, para ficar magra, a gente tem que comer bem, fazer dieta e ir para academia o resto da vida. Senão não vai dar certo, né? É diário esse cuidado. Então, primeiro ponto, fluxo de caixa, olhar para o teu dinheiro. O segundo ponto, identificar o grande vilão, as torneiras abertas. Por quê?
Porque identificando, a gente consegue fazer um equilíbrio financeiro. Né? Aqui eu detectei que eu estou gastando um pouco mais, né? Nessa categoria. E aí, à medida que a gente faz o equilíbrio financeiro, que tem várias dicas, tá? Aqui eu estou dando uma pincelada para vocês, a nossa capacidade de poupança vai aumentando. A capacidade de poupança, que é aquele valor que sobra ali no final do mês, ele vai aumentando. E aí, como a gente faz com essa capacidade de poupança? A gente traz um cenário futuro e coloca aqui no presente, na realidade. Ou seja, eu vou linkar o valor da capacidade de poupança que eu estou tendo, eu vou colocar, né, para investir, vai me render ali meus dividendos, meus rendimentos, e eu vou colocar para o projeto que eu tenho para minha vida, né? Então, é muito importante a gente conseguir detalhar o nosso orçamento. É uma parte chata. Eu já tive muitas clientes que, ao longo do planejamento, e eu já aviso todas elas, vai chegar um momento que você vai falar: eu não quero mais, eu quero desistir, não dou conta. Olha, é um saco. É porque traz todo o crescimento, gente, traz um desconforto. Eu lembro que no processo de cura emocional que eu estava passando, pós-divórcio, porque a gente vive um luto, né? Eu lembro que tinha momentos de desespero, de choro e de falar assim: "Meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta". E hoje, gente, hoje eu olho para aquilo ali e eu falo: "Graças a Deus que eu passei por aquilo, porque ele me trouxe até aqui. Foi ele que me trouxe até aqui". Então, todo momento, né, de ajuste vai trazer um certo desconforto. Olhar para o fluxo de caixa é chato, é trabalhoso, planejar dá trabalho. Planejar não só o seu dinheiro. Se você tem uma funcionária em casa, aí ela é nova. Para você auxiliar, olha, tem que fazer assim, eu gosto desse jeito, a comida tem que fazer assim. Até para planejar, a moça que nos ajuda em casa dá trabalho. Então, a gente tem que ter essa consciência, mas a gente tem que ter em mente que é para um bem muito maior. As dívidas, eu vou até pular essa parte, porque a dívida é um capítulo à parte. E a realidade aqui de Brasília é bem diferente, assim. Nós temos muitos endividados aqui em Brasília por conta do funcionalismo público. Então, eu vou mudar para o outro slide agora, e daqui a pouquinho, né, eu volto nessa questão de dívida, que eu acho super interessante vocês terem um olhar atento. Produção, pode mudar. Ô, Ruth, então, Ah, quando você fala desse fluxo de caixa, dessa torneirinha aberta, a gente pode falar que é um gasto ali no piloto automático, sem que a gente perceba e tal. Então, o que você enxerga de primeiro passo para a gente sair desse piloto automático, desses gastos que a gente às vezes se surpreende ali com uma fatura de cartão? ó, o primeiro passo é, de fato, começar a olhar, né, para o dinheiro ali, para o fluxo de caixa. E não é só olhar para o que entra e o que sai, não é só número, gente. É, esse simples exercício traz uma disciplina para o nosso automático do cérebro. 70% das nossas ações no dia a dia, elas são automáticas. Então, aquelas despesas que a gente pega, você faz no dia lá, ou agora é Pix também, que Pix agora tá nessa moda. Sabe quando você faz um Pix, você olha lá e fala, meu Deus, o que que foi isso? Não sei. Para quem que eu passei esse Pix? O cartão de crédito era até pior, né? Porque eu mesma, quantas vezes eu ligava quando eu era descontrolada com cartão de crédito, porque eu só vivi uma vez, né? Então, eu ligava lá e falava, eu ligava, olha, tem um gasto aqui na minha fatura que eu não reconheço. E passava vergonha, porque depois que a moça do outro lado, olha, foi o estabelecimento, tá, falou, tá bom, fui eu. Por quê? Por que que eu não tinha consciência desse gasto?
porque foi feita no automático. E as nossas ações, a maioria, são no automático. Então, o fato de você olhar já vai trazendo, né, mesmo sem você perceber, já vai trazendo uma disciplina diferente para o teu cérebro, para a parte aqui, ó, automática. E tem os perfis. O planejamento financeiro, a gente precisa respeitar o perfil de cada uma. A gente tem, depois a gente vai entrar nesse assunto, né, dos perfis daquela conservadora, que guarda, 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 e às vezes tem até aquela dificuldade de gastar ali o dinheiro que ela guardou né, juntou durante muito tempo. Tem a impulsiva, e eu entro nesse exemplo, né, do passado. Tem a analítica, que demora muito para tomar as decisões e às vezes perde grandes oportunidades. Isso eu falo, gente, até no mercado financeiro. Você que tem dinheiro investido, às vezes a gente perde a oportunidade por, às vezes, não ouvir, né, uma ideia nova, né, o que pode ser feito para otimizar a sua receita, os seus rendimentos. Tem a sonhadora. A sonhadora, ela tende a procrastinar um pouco. Né? Então, o planejamento financeiro, por isso que eu falo que a importância da gente ter o olhar para o lado emocional, porque isso vai, a cor que a gente tem dentro vai colorir todo o nosso mundo externo. Não tem como a gente fugir. É a relação com o marido, é a relação com o filho, é a relação com os amigos, com o trabalho e com o dinheiro. Então, eu costumo dizer assim, a relação é engraçada essa relação com o dinheiro. Eu tenho uma cliente, vou contar um caso para vocês. Eu tenho uma cliente, ela veio de família muito rica. O pai tinha avião, muito, muito rica, né? O pai, a mãe. E ela casou também com uma pessoa que tinha uma empresa familiar e ela não estava nem acostumada a trabalhar, ela não sabia nem que era um boleto. Só que a família dela perdeu tudo. Ela fez um concurso público, entrou, começou a ganhar, né, o salário dela, e, e aí ela começou a ver, né, realmente o custo das coisas. Só que ela desenvolveu, quando ela chegou para fazer o planejamento financeiro, ela chegou com muitas dívidas, mas eram muitos empréstimos, muito. Ela chegou no desespero, porque a dívida te coloca em um lugar de não sonhar mais. A dívida ela te coloca em uma posição que você não consegue tomar decisão financeira de forma lúcida e estratégica. E aí ela chegou, a gente fez um trabalho emocional ali no início, identificando o perfil, olhando o fluxo de caixa, quitamos todas as dívidas. Hoje ela tem uma carteira, investe, assim, fica até mal quando não manda dinheiro, quando não aporta todo mês. Mas ela ainda continua com um perfil, um impulso de compras. Ela continua. Mas hoje ela sabe como é a relação dela com o dinheiro. Tendo essa consciência, é mais fácil da gente ir administrando. Então, o que ela fez recentemente? Ela está comigo há uns 3, 4 anos. Vai fazer 4 anos. O que ela fez recentemente? Eu fui à casa dela, a gente sentou, já é uma amiga, né, para uma reunião. Ela falou assim: a gente sabe que o cartão de crédito é um grande vilão. Na verdade, o cartão de crédito é o vilão de muitas, assim, do Brasil, assim, da população. Por quê? Porque ele rouba a capacidade de poupança. Ele rouba. Depois a gente entra mais nesse assunto mais futuramente. Mas ela falou, Ruth, pelo amor de Deus. Ela se trancou no quarto dela, falou: esconda meu cartão. Pegou o cartão, a gente tirou todos dos aplicativos do celular, não ficou nada. E eu fui na biblioteca, gente, peguei um livro, coloquei lá o cartão de crédito dela dentro do livro, todos os cartões. Tirei a foto para não esquecer, né? E, gente, já tem uns 4, 5 meses que ela nem lembra do cartão.
Então, é uma história engraçada, mas é uma história de uma pessoa que começou a fazer um planejamento financeiro, ela ganhava bem, chegou com dívidas, quitamos, hoje é uma pessoa que investe, tem uma carteira, ela consegue ali, aportar, mas ainda tem um perfil comportamental e a gente tem que respeitar isso na gente. Então, eu sou radical com ela em alguns pontos? Não, porque eu sei que ela gosta de um shopping, eu sei que ela gosta de uma roupa. Então, mas a gente tem limite. Inclusive, né, no caso dela, a gente manda até alarme para quando esse limite está ali já chegando, a gente já manda. Então, a questão da dívida, a gente brinca, assim, mas a questão da dívida é tão séria, ela é tão séria, que já está comprovado cientificamente que a dívida diminui o QI da pessoa. Ou seja, ela fica sem o real raciocínio lógico para tomadas de decisões. Então, é importante nós termos essa consciência e futuramente como a gente está começando, né, essa série de bate-papos e estamos pincelando alguns assuntos muito importantes, a gente vai entrar depois, tá, em cada detalhe, em cada categoria desses assuntos que a gente está tratando de forma mais aprofundada. E respondendo, Mari, se perguntou como ela fez, né, para fazer os projetos. É assim, eu acho que é até. É muito legal isso que você fala, que a partir do momento que você entende mesmo, né? Porque foi exatamente essa sua condução com ela, de levá-la para uma clareza do que ajudava, o que atrapalhava, entender exatamente quais eram os gatilhos. Mas a partir dessa percepção construída com a cliente, a partir desse olhar com clareza dela, como é que foi essa movimentação de sair, vamos dizer, de um modo sobrevivência para ir para o modo construção? É, tem até o próximo slide, vou mostrar para vocês. É uma etapa. Pode mudar a produção, só para elas acompanharem, né? A linha do raciocínio. É, quando a gente consegue passar, né, esse estresse financeiro, que a dívida ou que a má gestão, a gente não está nem falando só de dívidas, porque hoje é um cenário do Brasil, né? A população brasileira ela está saiu da pandemia muito endividada e agora, né? Nesse cenário de incertezas econômicas que a gente está vivendo hoje, a dívida cresce muito rapidamente. Então, mas gera uma série de estresse para todos dentro da casa. Eu, como mãe, eu tenho um filho e eu vejo o tanto que a relação com o dinheiro perpetua. Então, é tão importante a gente ter a consciência de sair desse lugar, porque quem está ali perto de você, a gente tem hoje casas e mulheres com filhos adultos, né? Dentro de casa ou fora de casa, mas que a gente imagina que a gente vai crescer, vai trabalhar, vai aposentar e vai descansar. Mas, infelizmente, né, a gente tem muitos casos, eu tenho muitas clientes que, mesmo os filhos casados, elas ainda tem que destinar uma parte da receita para eles. Por isso que eu falo que, independente do degrau da escada que você está, o planejamento financeiro é um bolo e a gente está, em algum momento, todas juntas. E como é que ela conseguiu, né? E como a gente consegue, como eu consegui? À medida que eu começo a olhar para o meu dinheiro, eu começo a ver que eu estou, nossa, aqui eu realmente estou gastando muito. Eu vejo essa capacidade de poupança se transformar
em algo palpável, ou seja, essa mesma cliente, a gente planeja, ela gosta muito de viajar. A gente, no início do ano, planeja todas as viagens. Ela vai viajar ao longo do ano com tudo pago. Então, à medida que você vê a sua capacidade de poupança se tornando em algo palpável, como um sonho que você tem de trocar de casa, quitar dívidas, a reformar sua casa, trocar de carro, morar fora durante um período, fazer uma transição de carreira, que foi aqui eu fiz, né? À medida que você vê essa capacidade de poupança ou a sua reserva de emergência tomando forma de algum sonho seu, isso vai te dando mais gás. Você vai falando, poxa, realmente o planejamento financeiro faz todo sentido para mim. E depois de anos de caminhada, é automático. Essa parte automática que a gente sempre vai carregar ao longo da vida, ao longo do planejamento financeiro, tem certas coisas que já se tornam automáticas, como ter uma consciência de não extrapolar o gasto naquilo que você caiu lá atrás. Porque em um orçamento familiar, o que a gente tropeça não são nos grandes, nas contas grandes. A gente tropeça nas pequenas pedrinhas. Porque as contas grandes, se a gente perguntar, quanto que é a sua casa? Né, se for financiada, alugada. Essas contas grandes, a gente sempre vai lembrar. Agora, essas contas pequenas, a gente acha que é tão supérfluo e a gente não conta. E realmente o nosso cérebro ele não contabiliza, não tem como contabilizar. Então, Mari, o fato de você ver o teu equilíbrio financeiro se tornando em algo palpável é o que te motiva a continuar. Entendi. Então, esse lado, acho que foi exatamente esse o caminho que vocês acabaram construindo, né? De sair do piloto automático. E olha, vem cá, vamos. Igual quando a gente tá lá, né, no projeto Verão Sem Canga, vamos aqui, vamos ver o que a origem, como é que tá a situação hoje, qual é o nosso destino, pra gente pavimentar esse caminho. Então, vai ter que treinar quantas vezes, que tipo de dieta que vai ter que fazer, controlar as horas de descanso, de sono. Então, é muito legal até, imagino, essa contribuição construtiva de levar clareza e acho que a gente pode avançar até porque em relação ao slide, que é exatamente é, sair, superada toda essa etapa de contingência, vamos dizer assim, tudo bem, vamos sair desse lado pesado e tal, e agora, assim, ó, em prol do quê? Quando você enxerga um motivo, acho que as coisas ficam bem mais fáceis, né? A dieta vai tranquila quando você sabe o biquíni e a praia que você vai. Conta um pouquinho pra gente, por favor, como é que é essa interação em relação a essa construção já de uma etapa muito mais agradável de ser dita, né? Desse quadro dos sonhos. Esse quadro dos sonhos, eu acho que é a parte mais. Eu amo essa parte no planejamento, porque eu falo com as minhas clientes, é obrigatório, assim. Mesmo as clientes com dívida, elas, quando eu chego nessa parte, eu falo: olha, você vai listar tudo que você quer fazer de sonhos, independente de você ter ou não dinheiro destinado para isso agora. E é obrigatório a gente colocar, a gente precisa ver o que a gente quer. A gente precisa saber. Para um planejamento financeiro dar certo, a gente precisa saber aonde que a gente quer chegar. Então, todo início de ano, a gente costuma, né, fazer uma listinha, ou tem algumas que fazem já essa lista, né, esse quadro dos sonhos, recorta ou escreve, coloca lá no planner. E é isso aqui, gente,
que vai desenhar o planejamento financeiro de vocês. E é aqui que todas nós se encontra. Você que está lá no primeiro degrau, você que nem chegou perto da escada ainda, você que está no meio da escada e você que já está lá em cima da escada, é aqui que a gente se encontra. Porque é aqui que, na verdade, eu falo que o planejamento ele é um asfalto, né? E ele é o suporte para todos esses nossos sonhos acontecerem. Ele vai desenhar esse quadro, seus sonhos, os seus projetos, o que você deseja para a sua família, para os seus filhos, para você como mulher. E aqui não é só coisa que envolve dinheiro. Às vezes você quer parar de procrastinar ali na academia, você quer ler mais, tudo isso entra no seu quadro dos sonhos. E eu costumo falar que a independência financeira e a aposentadoria, essas duas categorias, elas fazem parte do planejamento financeiro, mas elas estão em caixinhas diferentes. E tem muitas clientes que me mandam até perguntas, confundindo. Eu almejo hoje uma independência financeira e graças ao planejamento, eu estou ali com 40, 50% do meu projeto concluído. E eu sou prova viva que você que está aí me acompanhando pode também. Ou seja, o que é a independência financeira? A independência financeira é quando você tem a liberdade geográfica, você tem a liberdade, né? Você pode estar em qualquer lugar, de espaço, de tempo, e independente do que você esteja fazendo naquele momento, você recebe o seu dinheiro. Então, aqui a gente já tem algo trabalhando para a gente e a gente está já usufruindo desse valor. Essa independência financeira, tem muitas clientes que imaginam, que pensam que para começar tem que ter muito dinheiro. Não, eu tenho que ter já fazer um aporte muito grande. E na verdade, quando a gente vai conversar, quando a gente vai entender, né, todo o contexto, até patrimonial, às vezes a pessoa já tem até o material, já tem até os ingredientes para fazer o bolo e não sabe. Por isso que é importante a gente sentar, a gente conversar e trazer mesmo na mesa essas pautas financeiras do que você quer para a sua vida de verdade. Então, a independência financeira ela vai te gerar uma liberdade geográfica, de tempo, e você vai estar recebendo ali o dinheiro, independente do que você esteja fazendo no momento. Já a aposentadoria é uma outra caixinha. A gente aqui está poupando, né, para usufruir desse dinheiro quando não tiver mais na ativa. É uma parte que a gente pode trabalhar também, mas a independência financeira, ela já faz parte, né, de um processo de aposentadoria. E a gente tem infinitas formas, né, de estar ajudando a esclarecer, poxa, mas como é que eu faço o meu? Porque cada uma está em um contexto diferente. E dando dicas, né? É pegar na mão de verdade de vocês e falar, vamos juntas. Porque da mesma forma que há 5 anos atrás eu não sabia fazer nada disso, alguém foi lá, alguém pegou na minha mão, eu, né, fui e falei assim, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu tenho certeza que é um sinal de Deus para minha vida, né, para mudar, para voltar, para me recuperar como mulher, como mãe, meu lado emocional, né, para resgatar a minha identidade, que quando eu me divorciei, eu não sabia nem quem eu era mais, sabe? Juro para vocês, a gente pergunta assim, meu Deus, é como se você não sabe nem que você gosta de fazer, que você passa tantos anos dentro de um formato que você se esquece. Então, a gente está aqui, né, hoje, para orientar os próximos passos. Como é que eu faço para conquistar essa independência financeira? Como é que eu faço para aportar um pouco mais, com o valor que eu tenho hoje disponível de capacidade de poupança, como é que vai estar meu cenário daqui a 5 anos? E uma coisa que eu sempre falo,
mulheres, o tempo vai passar de qualquer forma. Não adianta. O tempo ele vai passar. Se há 5 anos atrás, quem nunca teve esse pensamento, poxa, se eu tivesse feito isso, eu já estava com isso, né? Se eu tivesse começado há um tempo atrás, eu já estava com isso. Então, a gente está aqui, né, para elaborar os próximos passos. Como é que a gente consegue adaptar o planejamento financeiro individual para cada uma? Como é que eu faço, né? Então, a gente está aqui para pegar na mão de vocês e caminhar juntas. Ruth, é muito legal até essa. Quando você compartilha a sua história, porque é muito diferente a gente ter ali uma parte meramente literária e você tem conhecimento de causa, né? Existe aí todo um caminho, uma trajetória percorrida com conhecimento de causa. E acho que pode passar o próximo slide até do que a gente fica insistindo tanto nessa parte, né? Do sair do automatismo, da tomada de consciência. Por que disso? Quantos sonhos assim, ou quantos projetos a gente já deixou para depois e não, quando sobrar um dinheiro eu faço, outra hora eu olho para isso. Então, a reflexão que a gente gostaria de colocar para todas nós mesmos, né? Hoje, assim, ó, qual que é o seu projeto de vida? Se você pudesse realizar alguma coisa hoje, o que seria? E é muito comum a gente não parar para responder isso, não saber responder isso. E voltando ao lado comportamental que a Ruth vem reforçando e insistindo a todo instante dessa relação com o dinheiro ser um fator comportamental, o Jung até menciona, existe uma frase famosa até, né, de que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, vamos sair do automatismo, vamos para a tomada de consciência, e aí a gente já, obviamente, está aqui com um tempo mais apertadinho, já vamos caminhando para o final, mas era exatamente esse o nosso intuito, nosso objetivo de hoje, um convite a essa tomada de consciência, uma janelinha aberta aí, né, Ruth? Fica à vontade para seguir. Isso. Hoje, na verdade, é mais um despertar, né, para essa série de lives que a gente vai fazer, né, ao longo do ano com vocês. E é uma janela, o planejamento financeiro, ele tem vários, como eu falei para vocês, várias fatias. Então, hoje a gente está aqui para falar de planejamento, para ensinar como investir mais, como investir melhor, como fazer o seu dinheiro crescer e trabalhar para você. E eu hoje sou prova viva, né, que o planejamento financeiro, quando eu falo planejamento financeiro, não é só aquelas pessoas que têm dificuldade em organizar a sua vida financeira. Não. O planejamento financeiro, ele aborda a parte dos investimentos principalmente. Então, se você já investe e você quer ter ali um projeto de caramba, vamos falar de números aqui? Sei lá, em tantos anos eu quero ter 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quero que me gerem uns dividendos de 20, 30 mil, como se fosse um aluguel por mês. Ruth, como eu faço? Como eu faço? Você consegue desenvolver cenários de ativos, de investimentos que a gente consegue aportar para eu chegar nesse meu destino, nesse meu projeto? Porque cada uma tem um projeto diferente. Então, aqui a gente fez um overview, a gente passeou um pouquinho sobre o planejamento financeiro, e eu me coloco aqui como um exemplo de como um planejamento financeiro pode reestruturar toda a sua vida. Desde daquela pessoa que nunca investiu, que não sabe planejar, ou que
quer otimizar o seu fluxo de caixa, mesmo que você não tenha aquele problema, né, com planejamento financeiro, mas você quer otimizar o seu fluxo de caixa e quer aprender a investir melhor. Ruth, quais os ativos hoje, nesse cenário que a gente está vivendo, de instabilidades econômicas? Como é que eu posso proteger minha carteira? Como é que eu faço para alocar, equilibrar, né, a balança, fazer uma balança da minha carteira, com esses juros lá em cima? Né? Então, tudo isso a gente está aqui para te auxiliar, né? Para te dar para pegar na mão ali e falar, vamos juntas, vamos crescer essa carteira, vamos ganhar dinheiro. E, na verdade, é um movimento possível. O planejamento financeiro ele tem que ser uma coisa possível para todas nós. E o próximo passo, ele é individual, né? A gente lá atrás, eu graças a Deus tive a oportunidade, eu mergulhei de verdade em conhecimento, em aprender, em olhar o que poderia estar me rentabilizando mais, otimizar minha receita e otimizar os meus investimentos. E a gente está aqui hoje para ajudar vocês a chegar também e a otimizar, né? A receita de vocês, a conquistarem os sonhos, os projetos. Obrigada, Ruth. Acho que vamos só partir, pessoal, para o próximo slide, para a orientação de como é que vai se dar esse próximo passo pessoal, individual. Para quem está aí pelo computador, fica à vontade, acessa por esse QR Code o agendamento. Para as clientes da Alten foram liberadas 80 vagas. Então, apesar de não estarem todas as inscritas aqui, existe um número bem maior do que as que estão presentes no momento e essas vagas foram abertas para todas. Então, fiquem à vontade em iniciar esse agendamento via QR Code ou no link que vai estar aqui no chat de alguma maneira. E a gente gostaria de partir para responder as perguntas. A Silvia fez um comentário até. Ela falou: ó, na verdade, eu não tenho problema com planejamento. Eu tenho interesse em aprender a investir melhor. E é o que a gente está aqui nos disponibilizando. Inclusive, nós vamos enviar um e-book com todas essas dicas de carteira, de investir melhor. Todas vocês vão receber no e-mail esse e-book para otimizar, né, os investimentos de vocês, ou planejamento, de uma forma como um toda. Ô, Silvia, até muito legal essa sua colocação, que assim, ó, planejamento não é para quem tá, ou pelo menos não só para quem tá endividado, para entender esse fluxo de caixa e tal. Esse lado de escolher alocações melhores, desse objetivo até, né? Qual que é seu destino? A gente sabe a origem, qual que é o destino? Então, vamos pavimentar juntos esse caminho e, por obviedade, assim, a Alten é uma casa de investimento. Então, a gente tem especialistas, a gente vai sentar, vai conversar, como é que tá a carteira, o que que você tá querendo, para que esse seu sonho, essa sua meta, esse seu objetivo seja alcançado da maneira como você pretende. Tem um comentário aqui só que eu não sei de quem é, tá? Porque só tá iPhone. Mas uma pessoa falando, inclusive, para mim, que eu e um rapaz ficamos de entrar em contato, mas não teve mais retorno. Já peço aqui sinceras desculpas, apesar de não saber seu nome, e vou te pedir uma grande gentileza. Envia para nós um e-mail para atendimento@altenai.com.br. Esse não é o nosso padrão,
Isso, não sei por que razão aconteceu, mas a gente vai entender isso juntos e você não vai ficar sem resposta. Só não consigo dizer seu nome porque, de novo, tá aqui iPhone. E a gente tinha uma outra pergunta. Ruth, a Lu perguntou, pediu uma dica para planejamento financeiro para autônomos que recebem de forma ou que recebem por semana. O planejamento financeiro para autônomo, eu atendo bastante clientes autônomas, que recebem também por semana, e ele tem que ser mais, a gente tem que ter uma lupa, porque, primeiro que a reserva de emergência para quem é autônomo, já é um pouco mais diferente, né? A gente tem que estabilizar, a gente tem que ter um padrão de gastos conhecidos e colocar ali um valor de padrão de gastos, deixar uma reserva considerável, de no mínimo de 6 meses a 12 meses, né, dos valores dos custos mensais compromissados, aqueles que a gente não tem a opção de não pagar, e na verdade, você pode também, eu faço isso com alguns clientes. A gente pode cruzar o vencimento de certas contas com os pagamentos que vão entrando. Ou você pode também, por exemplo, acumular ali o montante e trocar os vencimentos para um final do mês que seja, entendeu? Então, tem uma série de alternativas que você pode estar fazendo, mas o que você tem que ter consciência é que o autônoma, ela realmente precisa ter um olhar mais cirúrgico para o planejamento financeiro, porque como pinga, né? Toda semana está entrando dinheiro. Se você não tiver um planejamento financeiro realmente efetivo e estratégico, a sensação que tem lá quando você chegar no final do mês é que você não consegue estar juntando dinheiro, você não consegue estar ali guardando dinheiro, entendeu? Tem uma pergunta aqui da Natália Lopes. Ela fez uma pergunta muito interessante. Pode dar uma dica de como elaborar um planejamento financeiro em casal quando o perfil comportamental barra consumidor de cada um é diferente? E assim, é um desafio de verdade. Eu já atendi vários clientes, atendi uma psicóloga até, que o perfil comportamental do marido era, ele não conseguia fazer equilíbrio financeiro. Falar de tirar algo, diminuir algo, para ele era algo muito difícil por uma situação vivida lá no passado. Então, ela começou. A dica que eu te dou é você começar primeiro o planejamento financeiro, e quando ele vê que o planejamento financeiro está de fato fazendo uma diferença para você, quando ele começar a ver a mudança em você, ele vai começar a se interessar também. Todos os minhas clientes que o marido tinha, por exemplo, o perfil, eu tenho uma outra, que o marido tem um perfil muito consumista, mas é muito, gente, é muito consumista, com roupa principalmente, né? Essas coisas, vai para o shopping. Ela começou o planejamento financeiro e a gente começou devagarzinho. A gente tem que entender que esse tipo de planejamento, sabe uma montanha que a gente já sobe com uma mochilinha pesadinha nas costas? Por quê? O casal, o dinheiro tem que ser, né, do casal, mas da casa, ali, o orçamento da casa. Mas cada um vem para dentro de um casamento com sua bagagem de vida, né, com o histórico ali de vida, né, que cada um teve. E tá tudo bem. O que a gente tem que ter é. A gente tem que ser centrada e equilibrada para entender esse processo, e infelizmente, às vezes, não é uma coisa que a pessoa faz até por mal. Por exemplo, TDAH. A pessoa que tem TDAH, ela tem uma dificuldade muito grande de organização financeira. Mas é muito grande mesmo.
E às vezes, se você é casada, né, com um parceiro e ele tem esse TDAH, às vezes você vai falar, poxa, mas não é possível que a pessoa está fazendo isso, a gente já sabe como é que deve ser o comportamento. Às vezes, se você estabelece até metas e a pessoa não consegue cumprir, mas tem essa dificuldade cognitiva real. Então, até o planejamento financeiro, para quem é TDAH, é diferente. Entendeu? Então, assim, a dica que eu te dou, Natália, é de você começar, perseverar, não desistir, porque eu sei que é complicado, dependendo do perfil comportamental do outro. A gente depois, para quem tem interesse, a gente vai entrar falando de perfil comportamental, a gente vai fazer uma enquete no Instagram para vocês que querem que a gente fale mais de investimento, se aprofundar mais nos ativos, né, explicando ali como você ganha mais dinheiro, como você rentabiliza mais o que você já tem, ou, Ruth, eu quero entender essa questão do perfil comportamental, qual que é o meu? Eu não conheço muito desse assunto. A gente também vai fazer um workshop disso, né, Mari? Exato, Ruth. Até fiquem super à vontade em relação às sugestões. A Simone até fez uma aqui no chat de que, olha, acho que devia ter começado pelo e-book, para quem não tem muita familiaridade com o assunto. Simone, obrigada pela sua sugestão. Nos próximos a gente vai pensar nesse formato. E a Adriana. Ah, Adriana, obrigada. A gente já falou aqui. Lembramos que teve aí um desencontro de viagem que você acabou fazendo e tal, mas o Rafa já vai entrar em contato com você para a gente resolver o quanto antes esse lapso temporal que acabou acontecendo, tá bom? Tatiane, a Tati comentou, eu já invisto, porém fico um pouco perdida porque não sei bem em que investir. Essa reunião pode me ajudar? Já vou responder parcialmente e já passo a bola para a Ruth. Tati, pode. A Alten cuida de uma forma patrimonial como um todo. Então, obviamente, a nossa essência é mercado financeiro, somos uma casa de investimento, somos uma casa de gestão de patrimônio. Então, sim, essa conversa pode sim ser objeto desse ponto específico que é o seu interesse. Certo, Ruth? Certíssimo, Mari. Tem também aqui a Silene Maciel, que falou que ela já tem investimento na Alten e já consegue investir, porém, todo mês é uma luta para decidir onde fazer novos aportes. Silene, entre em contato com a gente, pode marcar uma reunião que mensalmente vamos te ajudar a aportar num ativo que vai te rentabilizar melhor. Tá? Pode entrar em contato aí no link, pode marcar reunião que a gente vai fazer. É um privilégio estar ajudando aí nesse aporte mensal que você já tem o costume de fazer. E vamos estar orientando, né, de acordo com seus objetivos, qual que é o ativo, né, que funciona melhor para você nesse momento, o que ele vai te oferecer ali a curto, médio e longo prazo. Pode marcar reunião que a gente te ajuda com muito prazer. A Neise até perguntou: essas 80 vagas para clientes Alten são gratuitas? São uma cortesia, Neise. Então, pelo fato de vocês serem honrosamente clientes da Alten, sim, essa é uma gentileza que a Alten está proporcionando às clientes, esse diagnóstico. Quem mais? A Cíntia. Oi, boa noite. Me inscrevi para conversa individual. Preciso com brevidade. Pode entrar em contato comigo? Cíntia, obrigada por já nos avisar. E sim, em tendo necessidade, nos sinalizem, por favor, na hora que forem preencher, porque aí a gente, na hora de priorizar ali os atendimentos, a gente já leva isso em consideração. Dica para planejamento financeiro para autônomos. Esse já foi, desculpa, estou repetindo. A Márcia colocou: eu tenho dificuldade em saber onde investir.
E agora, Ruth? Márcia, pode entrar em contato também, né? Foi que eu falei lá no início. Pode entrar em contato para marcar reunião com a gente, que a gente vai estar. Todas vocês que já investem, mas que tem uma dificuldade, o Adriano também está perguntando como se inscrever. A Fátima colocou: eu sou aluna do professor Mira e cliente Alten. Faço aportes mensais, mas preciso de ajuda. Fátima, entre em contato. Todas vocês que já. Outra que é Cristina também, já faço investimento, mas preciso de orientações para fazer o dinheiro render melhor. Todos vocês que querem reunião para entender, né, como é que o seu dinheiro vai render melhor, a gente pode desenhar uma carteira para vocês de ativos e como a gente pode fazer até uma projeção de carteira, de como vai ficar, de como sua carteira está hoje e de como vai ficar com ativos específicos. Podem entrar em contato, marcar reunião comigo e com a Mari, que vai ser um prazer atender todos vocês a saberem investir melhor. Ó, vamos aqui, acho que já caminhando para o final, para uma pergunta muito legal. A Natália Lopes perguntou: quando a mãe deve iniciar um planejamento financeiro para os filhos? Quando eles tiverem educação financeira ou mesmo antes? Natália, eu não sei a idade dos seus filhos, mas eu comecei a educação financeira com meu filho Arthur, é, na verdade, com exemplo. Hoje, por exemplo, ele tem 10 anos. A gente vai para um happy hour com os amigos da escola, e ele fala, ele já começa a falar, ele tem o cartão dele, eu fiz o cartão dele do BTG, é, ele fica ali, né, a conta dele fica abaixo da minha. Eu criei uma conta de investimento para ele no BTG, mas antes disso, antes de abrir a conta para ele, eu comprei 3 caixas de acrílico e coloquei um nome, né? Metas, os sonhos, o que ele queria ali no futuro, a reservinha de emergência dele e o gasto do dia a dia. Então, quando ele recebia um dinheiro, uma avó deu de presente, o outro avô, né? Quando ele recebia o dinheiro, eu já falava, Arthur, o que você vai guardar nessa caixinha dos seus projetos futuros, do seu sonho? Então, ele ia lá e distribuía. Hoje ele faz isso no meu aplicativo. Então, ele ganhou um dinheiro, como ele já tem o cartão, e o cartão do BTG ele é bem legal, porque a gente pode, depois, vocês podem entrar em contato com a Alten para entender melhor, mas ele é bem legal porque a mãe, né, os pais podem estar regulando ali o valor que ele pode estar gastando, você olha tudo, você consegue reabastecer como se fosse uma conta pré-paga com conta de investimento para ele. Então, eu acho que isso vai trazendo uma realidade, uma educação financeira para eles desde muito cedo e às vezes diferente da que nós tivemos lá atrás. Então, também, se você quiser entender como abrir conta para seu filho no BTG, dependendo da idade que ele tenha, manda um e-mail para a gente também que a gente vai te auxiliar. Meninas, só reforçando e aí já respondendo também sua pergunta, Cristiana, pode acessar via esse link aí do QR Code para a gente poder marcar essas reuniões, essas conversas individuais e tratar a especificidade de cada uma, ou tem aí o link, tá no chat de novo, e é só vocês clicarem que já vai direcionar para esse agendamento, para a gente poder ter um papo mais, um momento um pouco mais privado. A Elaine tá agradecendo, Cristiane também. Meninas, foi um prazer. Obrigada pela companhia de vocês. Nossa equipe está à disposição. Mais uma vez, fiquem à vontade. Acessem aí via link ou via QR Code. Vamos compatibilizar nossas agendas para que a gente possa ter essa conversa. Vai ser um prazer imenso poder conversar com cada uma de vocês. Obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada a toda a equipe Alten. Obrigada a todas vocês, né, que se disponibilizaram a escutar, a aprender, né, e
Vocês vão receber, todas vocês, por e-mail, o link para quem não conseguiu se inscrever, o e-book também, e nós estamos ansiosas, né, aguardando vocês nas reuniões para nós estarmos ajudando no que for preciso, no que vocês tiverem ali, a necessidade de vocês no momento. Um grande beijo, boa noite e até a próxima oportunidade que teremos em breve. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.